Então, provavelmente, quando a gente faz essa pergunta, que sinais a vida está me dando, a primeira resposta ela é mais rasa, ela não é pequena, ela não é menor, ela não é superficial, mas ela é mais superficial, ela é mais rasa, porque é aquilo que vem. Mas se você para refletir e pensar, virão outras respostas. E se você para pensar mais ainda, você vai acessando outras camadas. Bom dia a todos, estamos aqui nesse capítulo do Virar o Jogo, e aí mais emoção que isso impossível, porque no dia do meu aniversário, ganhar esse presente de estar com o Herbert Steinberg, cara, é uma bênção assim que Deus gosta muito de mim. E o Herbert, na verdade, ele é mais que um guru. Para mim, ele é mais que um guru. Ele é aquela pessoa que me ensinou a olhar para a minha vida, né, para a minha carreira, para minha família, meus filhos, e olhar tudo isso com os olhos do coração. Então, Herbert, seja bem-vindo. Muita gratidão por você estar comigo nesse dia especial. Eu acho que é assim que eu te apresento. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Não, Silvio, bom dia, feliz aniversário. Um prazerzaço nesse dia estar com você. É um presente para mim também. Nós conversamos hoje bissextamente, mas como grandes e velhos amigos, me parece que um amigo não se vê anos e quando se encontra passa a noite conversando, né? E tem assunto para mais de metro. Então é mais ou menos assim que eu me sinto mesmo pontualmente estando com você. Cada vez que eu te encontro tem assunto que não acaba mais. Então é um prazer estar com você, com seus ouvintes, e vamos direto para a conversa, meu amigo. Eu te atualizo durante o nosso live aqui. Tá joia. Então, eu não sei se você lembra, quando a gente se conheceu, a primeira pergunta que você me fez, você virou para mim e falou assim: Silvio, se você tivesse $1 milhão na conta, o que você faria diferente da tua vida que você leva hoje? Aí eu olhei para você e falei assim: absolutamente nada. Aí você falou: você está no caminho certo. Então a primeira coisa que eu queria te perguntar é: qual que é a pergunta que você faria para quem está escutando a gente para mexer no coração das pessoas como você mexeu no meu coração naquela época? Hoje, diferente daquele momento, as questões eram de ambiguidade, reflexão, incertezas em relação a como você seguia e como você contabilizava o teu balanço da tua vida, não é? Então eu procurei, primeiro, nas nossas conversas, abrir essa perspectiva um pouco mais do que o aqui e agora em relação à carreira, em relação a profissionalmente se estabelecer e mostrar que você estava dentro de um contexto mais amplo, que tinha a sua vida, a sua família, além do próprio trabalho. E o dinheiro sempre foi uma grande desculpa para todo mundo, inconsciente. Então, tudo dá certo ou não dá certo em função da tua condição financeira. E para a gente estabelecer caminhos, a pergunta à época é se a gente ganhasse na loteria. Me lembro que eu falei assim, não foi se você ganhasse na loteria, mas muito dinheiro, né? O que você faria para justamente calibrar e ter um entendimento? Essa pergunta é válida hoje, mas para ter um entendimento se você faria o que diferente, porque aí teria pistas, né? Acontece que mesmo o porquê que hoje é diferente, porque com as prováveis respostas que virão e que darão essas confirmações, provavelmente as mesmas daquela época, de muitos anos atrás, hoje se estabelece um cenário, um ambiente em volta muito ambíguo e de alta complexidade, não é? Então, não fosse o dia a dia, as dificuldades que todos nós vivemos a vida inteira, soma-se a isto um probleminha pós-pandemia, um probleminha na Ucrânia, um probleminha de inflação mundial, um probleminha de polarização, e pode colocar mais o que você quiser.
que cria incerteza sobre o futuro, não só sob o ponto de vista da insegurança pessoal, mas, de fato, da humanidade, né? Portanto, a necessidade de equilíbrio ela é muito maior, mesmo buscando respostas mais tangíveis para cair fichas, como foi aquela resposta e o que acabou acontecendo com você. É fácil falar, aqui não estou prescrevendo nada. A palavra é parece. Parece para me colocar fora ou ao lado de todos, parece que o equilíbrio, buscar caminhos e respostas em várias áreas da vida, sejam necessárias nesse momento. Quer dizer, como eu me equilibro, como eu crio reflexão, como eu dou mais atenção, como eu presto atenção. Eu acrescentaria, depois deste longo preâmbulo, que além de responder a mesma pergunta que fiz há mais de 20 anos, eu acrescentaria que sinais a vida está te dando e você não está prestando atenção. Exatamente isso, exatamente isso. E a vida, ela presenteia a gente, né, Herbert? A vida vai mostrando pra gente, a gente tem que dar aquele ajuste na percepção, né? É um negócio muito, muito, muito maluco. Eu tô escrevendo um livro já faz 10 anos. Eu tenho 8 livros escritos, técnicos de governança, tenho 3 fora de governança, e este 4º é fora de governança, é fora do meu tema profissional. Ele, provisoriamente, tem o título Preste Atenção, sinais que a vida te dá e você não vê, né? Ou seja, a prescrição de agora a pouco não tem a ver com esse título, mas tem com essa procura, né? E por que levou 10 anos? Eu tenho livros de 6 meses, tenho livros de 3 meses escritos em avião, e esse está levando 10 anos. Porque eu já terminei esse livro 6 vezes, e eu não tenho ainda a segurança que cheguei lá. Porque os sinais, eles são de caráter diverso. Eles são em você prestar atenção nos outros, prestar atenção na sua família, prestar atenção no seu corpo, prestar atenção como a espiritualidade te passa sinais, como os ganhos e perdas te dão sinais, a voz interior, os reveses. Se você caminha para entender os símbolos e as mensagens que a gente recebe, conscientes e inconscientes, você prestar atenção, você vai ver que está tudo ali te dando dicas, não é? Então, aprender a olhar esses sinais é muito bom. Então, provavelmente, quando a gente faz essa pergunta, que sinais a vida está me dando, a primeira resposta ela é mais rasa, ela não é pequena, ela não é menor, ela não é superficial, mas ela é mais superficial, ela é mais rasa, porque é aquilo que vem. Mas se você para refletir e pensar, virão outras respostas. E se você para pensar mais ainda, você vai acessando outras camadas. E só vou dar um spoiler, que é uma palavrinha agora da moda. Você vai para a física quântica, está lá. Você vai estudar Capra e as redes de energia, como elas se compõem, tem coisas lá. Você olha a física, está lá. Então, é muito mais do que simplesmente uma visão rasa. Também não precisa ficar procurando a importância da farinha de rosca no bife à milanesa, não é isso. Mas você ter uma predisposição a prestar atenção. E tudo com profundidade. E olha, é incrível como não existe coincidência. É incrível como a mensagem chega exatamente quando a gente precisa ouvir. Então eu tenho certeza que muita gente vai ouvir a gente, mas eu sei que eu precisava ouvir isso hoje.
Com certeza eu precisava ouvir isso hoje. Por isso que eu te falei que é o maior presente de aniversário. Quando a gente se conheceu, há bons anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu lembro que você fez o caminho de Santiago de Compostela. E eu lembro que você me contando do caminho, que você no avião pediu para tua família te esperar no aeroporto. Você lembra disso? Você me contando? E aí teu filho virou para você e falou: pai, você nunca andou 1 metro. Eu acho que, mãe, teve muita turbulência nesse avião e você fez o caminho de Santiago. E aí eu queria te perguntar, essa foi a maior virada de jogo da tua vida? Por que caminhar é tão importante, Herbert? Eu lembro que eu fui numa palestra tua na volta, tem o teu livro, né, que você escreveu sobre o caminho. Por que caminhar é tão importante? Foram 2 coisas diferentes que aconteceram lá, não é? Primeiro, a minha vontade de ir, caminhar, fazer o caminho, tem uma história toda, mas eu sentia, à época, lidando com pessoas, muitas delas em transição de carreira, muitas delas que perderam seus empregos ou faliram, não importa, ou venderam suas empresas e ficaram no vazio, não importa a razão pela qual elas estavam em transição. E atendendo como executivo que fui de empresas nacionais, multinacionais, angustiadas à época, né, que tinham seu nome e sua vida muito associados ao nome da companhia, a todo aquele arcabouço de coisas que a companhia acaba te oferecendo, de pseudo-segurança e de identidade, né? Você passa a não ser mais o Silver Keboin sozinho, mas nem o Herbert, mas você é o Herbert de tal empresa, né? E a sua família acaba adotando esse sobrenome. E essas pessoas, executivos, mesmo os trabalhando, né, acabavam não parando para prestar atenção. Só prestavam atenção quando surgia um evento de disruptura, para usar uma palavra de hoje, né? Acontecia uma ruptura. E a ruptura podia ser um divórcio, a ruptura podia ser um problema grave de saúde, uma UTI, que o cara, por sorte ainda vivo, olhava para o teto e começava a se olhar, por causa da ruptura, e não porque precisava se olhar, prestar atenção também. Eu não usava essa expressão, mas prestar atenção. E aí surgiu para mim, por curiosidade, a questão de como que eu poderia sugerir, ajudar a toda aquela comunidade que me escutava, ou aonde eu era protagonista da vida de outros, direta ou indiretamente, como eu podia ajudá-los a parar para se ver. E havia um fato que era, aspas, na época, uma coincidência. Eu vinha há uns 2, 3 anos, isso era pré-internet, né? Não tinha nenhum instrumento de busca na internet, de nada, nem a internet estava disponível nesse formato. Que eu, indo para o McDonald's, para reuniões trimestrais lá em Chicago, eu, como sempre fazia, eu julgava que está na sede da companhia, visitando a sede da companhia, eu representando uma área funcional do Brasil. Depois que eu fosse lá fazer minhas reuniões, ou fazer o que eu tinha que fazer, eu passava na sala do chefe do meu chefe para dar tchau, como sinal de delicadeza, educação. E numa dessas vezes eu não encontrei a pessoa que era chefe do meu chefe. E perguntei para a secretária: cadê o Peter? Não, ele não está. Ele está em sabático. E aí eu disse: está o quê? Ele falou: sabático. Não, mas está doente, aconteceu alguma coisa? Eu não sabia nem o que era essa palavra sabático. E ficou aquela coisa na minha cabeça, e por isso, na sequência, eu fui buscar em bibliotecas, em livros, essa resposta do que era o sabático, e acabei descobrindo que isso está lá nos livros sagrados, está na Bíblia, está no Torá, está no Alcorão, o sábado, o Shabá, ou seja, o parar para se ver, o parar para descansar,
parar para ter uma outra perspectiva. E comecei a juntar recorte de trechos, de textos, e ler a respeito, e cada vez que eu lia, me entusiasmava mais. Bom, aí sim, a história do avião, que você lembra em parte, e me perdoe ser um pouco mais específico, eu voltando de uma viagem, de uma outra reunião, mas dos Estados Unidos novamente, era um voo diurno muito chato, como é o voo diurno de qualquer lugar, especialmente da American Airlines, em que você entra e só tem 8 horas para ficar, 7 horas para ficar sozinho ali. O avião estava meio vazio e só ia ser servido cachorro quente, aquela oferta gourmet espetacular da American Airlines. Então, eu comecei a pensar sobre o que fazer com esse material sabático. E ali mesmo eu disse, puxa, vou escrever um livro contando tudo isto que eu já recolhi, explicando de que é sabático, para que serve o sabático profissional, como é que as universidades começaram a usar. E eu comecei a alinhavar as ideias do livro e fiz isto no avião. Usei o tempo de 7, 8 horas para fazer isso, né? E quando já faltava 2 horas, se tanto, para chegar em Guarulhos, eu falei, tem um problema aqui. O problema é que eu não tenho essa experiência. Quer dizer, eu estou falando sobre tudo que li, tudo que vi sobre os conceitos, estou prescrevendo para as pessoas fazer o sabático, que vai gerar isso, aquilo, mas eu mesmo não fiz. Foi quando eu decidi fazer o Caminho de Santiago. Decidi fazer o Caminho de Santiago porque me parecia uma experiência curta e profunda, ou seja, 45 dias, 40 dias, 30 dias, dependendo do trecho que eu fosse andar, e ao mesmo tempo de profundidade. E ludicamente, por gostar de caminhar, naquela época eu já caminhava, gostava, então fui juntar uma coisa com outra. E eu vou poder ter a minha própria experiência de como é que é negociar com a família, como é que é negociar comigo mesmo, com o trabalho, para poder sair, para fazer, à época, algo que parecia exótico. Primeiro, parar no meio do pau de trabalhar, fazer um caminho do Santiago, porque eu não tinha vocação para Paulo Coelho, nada, né? nem para qualquer outra coisa. Bom, enfim, essa primeira parte de como é que a gente chegou lá no caminho. Caminhar parece óbvio, clichê, mas o melhor de caminhar é caminhar, ou seja, é o caminho, não é a chegada. O caminho é o meio que te leva a chegar em algum lugar. Mas se você, como na vida, sem querer ser, de novo, comum no sentido de pegar só a superfície do problema, só está preocupado com chegar, quanto vai ganhar, de querer controlar o que acontece no futuro, e vive em função do futuro. Quando eu tirar férias, quando eu conquistar aquela namorada, quando eu conseguir atingir mais clientes, quando a minha empresa for locativa, quando o meu filho se acertar na sua vida, não é? Você acaba vivendo num ponto futuro e esquece o presente e não necessariamente pavimenta o presente para lá. Então é importante, aprendi eu especificamente, né? Aprendi que o melhor do caminho é o caminhar, o melhor da trajetória é o trajeto, em que você se pode prestar atenção, olhar em volta, ter prazer, ter o lúdico, ter a reflexão durante o caminho, melhor será o resultado para a tua vida e melhor estará preparado para chegar ao futuro ou exercer o futuro, seja qual ele for, de dificuldade ou de regozijo por aquilo que você fantasiou ter no futuro, não é? A questão é que a gente deve ter em mente uma metáfora, talvez. Eu sempre usei essa metáfora. Futuro, a gente não tira foto, pelo menos ainda. A gente desenha. E o que a gente constrói durante o caminho é tentar tangibilizar um futuro que seja mais próximo possível daquilo que a gente fantasiou e tangibilizou num desenho, mas é um desenho, não é uma foto. Então, aproveite,
viva, preste atenção, experimente, erre, 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 e você vai acertar. E para falar agora, né? Porque é incrível te ouvir. É incrível, você não tem noção. Tem uma frase em hebraico que fala que palavras do coração vêm pro coração. E você pode ter certeza que tudo que você fala vai pro coração, pro meu e de todo mundo que tá ouvindo. Tá todo mundo aqui, né, junto comigo, tá o Fernando, o seu Juscelino, a Anne, tá todo mundo assim, olhando, eu falei, esse é o Herbert, eu avisei vocês e tenho certeza que quem vai ter esse momento com você vai se apaixonar por você como a gente te ama muito, essa paixão enorme que a gente tem por você. É recíproco, Silvio. Eu por você é recíproco. É um amor muito diferente, é um amor de respeito, é um amor de admiração, é um amor de, sei lá, é isso. Já tô chorando pra variar, né? Outra coisa que eu acho que é importante, a gente sempre tem alguém que a gente se espelha. Eu, por exemplo, me espelho muito em você. Na tua carreira, eu acompanho, eu assisto os podcasts, eu procuro sempre participar muito do que você faz. Você teve algum guru na tua vida? Você teve alguém que marcou, te orientou e mexeu também com o teu coração? Assim como você mexe com o meu e com todo mundo que está ouvindo a gente? Eu tive o privilégio de não ter vários, e aqui é importante explicar que os meus vários não é o estereótipo de guru, né? É uma pessoa que você admira, que você gosta e que então você seguiu, foi a tua referência. No meu caso, eu tenho vários. Esse vários, não essa figura única, mas para várias coisas. Mas é fácil falar hoje. Eu estou com 67 anos, eu olho para trás e é fácil entender, ó, isso daqui saiu daqui, essa referência veio dali, aquele cara me influenciou lá, né? Então eu vou te dar algumas, porque eu não seria capaz de lembrar de todas hoje, mas eu não me preparei para essa pergunta, nem outra que você tenha feito. É assim, ó, meu pai, por favor, tire a fantasia do pai, que é o guru, a referência para tudo. Não, ele não foi referência para tudo. Mas eu me lembrava que meu pai me tratava como um igual, sempre. Um igual no sentido... Ele era um brother, ele era um amigo. E eu tinha uma relação com ele que eu era o pai e ele era o filho. É uma coisa que eu levei uns 30 anos para descobrir. Mas logo jovem eu percebia que tinha um papel invertido. Mas meu pai, ele tinha um lado hedonista, ele tinha um lado egocêntrico, ele tinha um lado bon vivant, bom gourmet. Ele podia, né? E eu sofria muito, eu me revoltava muito, à época com quase 30 anos, 28, 26, depois 35, porque ele gastava numa noite, às vezes comigo, a minha ex-mulher, num restaurante ou numa saída, o que eu ganhava no mês. E eu estava decidindo em casa se eu pagava a luz ou se pagava a água aquele mês, né? Então eu me revoltava com isso. E ele já era empresário e eu não entendia por que eu tinha que ficar lá na minha carreira de analista na empresa tal, quando eu podia ser filho do dono. Eu tinha essas questões comigo que hoje eu não tenho vergonha de falar. Na época eu era até constrangido com relação a isso. Mas, quase aos 70 anos, eu olho para trás e vejo assim, meu pai me ensinou um lado importante da minha vida. Eu sei escolher uma mesa no restaurante. É o mesmo preço, a pior mesa do restaurante é a mesma mesa. A melhor mesa. A comida está no menu e se você não acerta a primeira vez, você vem a segunda vez, mas aquele horário, aquele momento, ele tinha um toque, não é? Que é melhor você ter o melhor naquele momento, naquela experiência. Por que você vai abrir mão do melhor naquele momento? Se você pode escolher, ou seja, você está com recurso, você já está no lugar, o ato de escolher o melhor era importante. Então, ele acabou me ensinando
que a grande contribuição dele foi não me ajudar, primeiro. Eu aprendi que ele foi o meu maior guru, na medida em que ele não me ajudou, então eu tive que criar o meu processo. Então isso foi bacana. Ainda que ele não tenha feito isso de caso pensado, foi, na minha opinião, sem querer, mas ele foi um grande mentor porque não me ajudou em nada. E, de outro lado, ele me ajudou a eu ter uma sofisticação que eu jamais teria, fruto dessa vivência gourmet dele. O Roberto Chiniachik, que é um psiquiatra, esquece ele, o Roberto hoje, sem nenhuma ofensa, um cara mais autoajuda, um cara voltado, quase um Lair Ribeiro, dependendo de como ele aborda o tema, embora ele seja doutor de administração, embora seja um grande médico, e pouca gente sabe disso, um psiquiatra, quando ele não falava, não escrevia muitos livros, ele não era esse cara de autoajuda, eu estava num banco que estava cheio de problemas. Eu administrava um banco junto com o meu chefe, cheio de problemas. Os probleminhas, tipo receita para baixo, custo para cima, tinham morrido 270 executivos no incêndio, diziam que andavam fantasmas pelo banco à noite, as pessoas, enfim, lendo o nome do banco ao contrário, as letras ao contrário, se chegava a palavra Lúcifer. Você tinha essas coisas por trás desse banco, e a gente administrando lá, eu resolvi botar o banco no divã. Então, me ocorreu achar um psiquiatra que pudesse me ajudar. Eu cheguei no Roberto, porque eu tinha lido um livro dele espetacular chamado Carícia Essencial. Ele ainda, Roberto Raiz, não era o Roberto Autoajuda, não? E eu falei assim, amigo, é o seguinte, eu sou o Herbert, assim que eu me apresentei a ele, você não pode me ajudar a botar um banco no divã? E eu contratei, que foi o primeiro contrato dele, como empresa, como falar para a empresa, falar para executivos. E a gente botou a empresa no divã e conseguiu mudar a empresa de forma radical. Ele foi, de certa forma, um guru. Esse mesmo cara, Roberto, chega para mim 10 anos mais tarde e fala assim, pô, Herbert, tem um cara chamado Hanesh, que é o presidente do Banco da Índia, ele aposentou agora, deve ter 60, 65, 70 anos lá, e ele atende todo dia lá em Mumbai. Eu fui lá, Herbert, é incrível, cara. Você vai lá, entra numa fila, não tem como se inscrever antes, você devia ir lá. O que foi, Roberto? Você bebeu? Não, é assim, vai lá, eu acho que você tem a cara desse cara, vai lá. Roberto, vai lá onde? Você quer que eu vá para a Índia, para Mumbai, na casa de um cara que eu não conheço, entrar numa fila de madrugada? O que é, Roberto? Não, vai lá. Bom, corta. Outubro de 2008, estou eu numa fila em Mumbai, sem avisar o cara que eu estou indo lá com o endereço na mão de um papelzinho que eu peguei no café da manhã com o Roberto. E não avisei o Roberto. E estou lá em Mumbai. E aí chego lá na sala do cara, ele atende 15 caras ao mesmo tempo, eu escuto ele falar, ele, na verdade, estava respondendo a perguntas. E eu falo assim, o senhor Ramesh, eu sou lá do Brasil, conheço o Roberto Chiniachik. Aí ele olha para mim e fala, Roberto, um japonês assim? Isso mesmo, o cara lembrava do cara, ele atende milhares de pessoas por ano. Que foi? Eu falei, não, eu queria entender certo e errado, porque, enfim, certo e errado. Aí ele parou, ele me interrompeu e disse assim, como assim certo e errado? Aí eu falei, eu queria entender sobre felicidade. Como assim felicidade? E essa foi mais ou menos a conversa. Então, tudo isso para te dizer, depois eu tenho desdobramentos que um outro dia te conto, Silvio, mas o fato é que meu pai foi, o Roberto Chiniachik foi, o Ramesh da Índia foi, a minha ex-sogra, eu sou casado 2 vezes, estou num 3º relacionamento estável, porque eu repito meus erros. Lembra do R.
Então é o seguinte, a minha sogra do primeiro casamento é um sonho de pessoa, infelizmente já se foi, uma querida, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa querida. Bom, depois que eu me separei, eu continuei vivendo com ela em casa durante 3 para 4 anos. Só para você ter ideia, a minha ex-sogra morava comigo depois da minha separação. E era uma pessoa iluminada, sob o ponto de vista espiritual e de vida. Então, desculpe a resposta enorme, mas é assim, você tem algum guru? Sim e não. Vários, mas não é vários sobre tudo. É vários, cada um sobre uma coisa. Eu nasci numa família judia. Aos 12 anos, mais ou menos, eu queria ser da minha turma, que era uma turma predominantemente católica, e não por uma questão espiritual, ideológica, eu resolvi fazer catecismo com meus amigos e primeira comunhão. Foi uma tremenda confusão, a primeira grande confusão na vida, eu peitando meu pai e minha mãe que eu queria ser católico. E não era por uma questão ideológica. Eu dizia que era ideológica, mas aos 12 anos, mas não era. Era para ser da turma, né? E assim eu me virei católico até os 19 para 20 anos, quando um fato que um dia eu conto, eu resolvi mudar de novo e me tornei espírita kardecista, que batia com a conexão e a visão de mundo que a minha sogra, aquela lá de 30 anos do primeiro casamento, era. E aí nós trocávamos muito. Então, de novo, você não precisa ter um guru só. Você pode ter referências em partes da sua vida. Num você olha a empresa, no outro você olha a espiritualidade, no outro um traço da tua vida. Foi assim que, sem planejar, eu acabei me criando referências. E incentivo que todo mundo busque isto. Não é ser seletivo a não ouvir o que não interessa. Não, mas é aproveitar o melhor de tudo na tua perspectiva. E você é uma super referência. Para mim e para todo mundo. Pode ter certeza disso. Eu te falei, já passou meia hora. Ficar com você é uma coisa incrível. É muito rápido. É tudo muito rápido. É muito, muito rápido. Para a gente fechar, você tem uma frase especial para o dia de hoje? Hoje nada está fácil, não é? É uma frase que não tem conexão marqueteira nenhuma, acredite, nenhuma, mas que ela é a mais abrangente na minha perspectiva hoje, e se você voltar a ela várias vezes na tua vida, especialmente com mais frequência no início, no primeiro ano, ou no primeiro mês, ou nos primeiros meses, e depois ao longo da vida sempre, preste atenção nos sinais que a vida te dá e a gente não vê. Presta atenção. Vamos prestar atenção na vida. Herbert, gratidão por ficar comigo hoje. Gratidão por ficar com todos nós hoje. Um beijo enorme meu, da Sô, do Michel, que vai ser pai, da Renata, da Andressa, do Steven e do Rafinha. Cara, a gente te ama demais. Muita, muita, muita gratidão. Obrigado você, meu amigo. Um abraço e um beijo na sua bochecha. A gente te ama muito. Fica com Deus. Fica com ele também. Um beijão pra você. E sorte para todo mundo. Nós vamos precisar. Tá bom. Beijão, beijão. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau.